Quem está feliz, diga amém. Vocês estão animados, né? Quem participou das 40 horas, levante sua mão aí. Pelo jeito você não está cansado não, né? Alguns irmãos disseram, pastor, estou muito cansado, né? Não dá para ir no culto da noite. Mas não, foi algo assim, maravilhoso. Acho que faz 7 anos que nós fazemos, né? 7 anos que nós fazemos esse jejum de 40 horas. E cada ano você viu uma experiência, mas esse ano, eu não sei se são as circunstâncias que nós vivemos, nós acabamos ficando mais sensíveis, mas foi algo assim, muito especial. Quem gostou? Um negócio tremendo, né? Foram 15 ministrações, 15, vocês ouviram 15 ministrações. 15 ministrações regada de muita unção, de muito poder. E eu confesso para vocês que até fiquei sem garganta agora, depois no encerramento, mas eu senti algo assim maravilhoso. Desde a sexta-feira, que coisa, né? Quando eu cheguei aqui, disseram, pastor, David estava arrumando ali o instrumento dele, as minhas arrumando ali o tecido, o computador dele, tadinho, novinho. Eu até quero ganhar um desse também, um aio. E aí disse, quebrou. Caiu, quebrou. Eu falei, meu Deus do céu, deve ter ficado chateado demais da conta. Aí está tudo certo, irmão. E nós começamos a ministrar a palavra, né? Tocou sem o computador dele. Daqui um pouco, quando acaba o culto, o irmão disse, irmão, tentaram roubar o carro do David aqui embaixo. Falei, rapaz, que coisa, hein, David? Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Por isso, irmãos, todos os eventos nossos à noite, seja durante a semana ou não, o estacionamento sempre está livre lá para os irmãos. É de graça, os irmãos não pagam nada, pode ficar tranquilo. Mas estava aqui, o cara é meio carudo mesmo. Mas pegaram o menino lá. E aí, irmãos, eu estava conversando com o David. Aí disse assim, pastor, meu computador quebrou. Depois, tentaram roubar o meu carro. Mas o mais impressionante é que eu fiquei naquela palavra que o Senhor ministrou na sexta-feira. Eu estava em descanso. Eu não vou pregar. Quem estava aqui na sexta? Levanta sua mão. Quem não estava aqui na sexta? Senão eu pregaria outra vez, um outro dia, essa palavra. Mas, irmãos, a maior vitória do cristão é estar em descanso. É estar em descanso. Agora, a maior luta nossa é ficar em descanso. Você imagina um camarada desse, quebra o computador dele, tentam roubar o carro dele, e ele ficar em descanso. Diga, isso precisa de muita fé. Por isso que é a maior guerra nossa. Ficar em descanso não é fácil, irmão. Sexta-feira, aconteceu tudo isso com o David. No sábado eu estou aqui e disseram, olha, o Rodrigo está lá na UPA. E lá todo mundo sabe que UPA não tem médico. E o abençoado parou de pagar o plano de saúde dele. E aí ficou ruim, passamos lá. Estava lá no soro. Depois, mais tarde, foi para casa. Aí, quando foi de madrugada, hoje de madrugada, ele volta para a UPA. E aí, vim aqui de manhã, antes de vir para cá, passei lá na UPA, e ele estava lá e disse, olha, o médico diagnosticou que eu estou com a apêndice inflamada. E está muito inflamada. Ele não estava aguentando de dor e eu tenho que operar. Então estou aguardando agora uma transferência para o Nardini para operar. Só que eu tinha as 40 horas. E se eu não fico no descanso? É o meu filho caçula. Acabou de casar. Uma história toda pela frente. E eu falei, filho, fique em paz.
Deus é poderoso. Agora, irmãos, como é que eu me comportei nessa manhã? Vocês já achavam que o meu filho estava indo já para uma cirurgia de manhã? Alguém achava? Você viu a alegria que nós adoramos a Deus aqui, eu, minha esposa, os irmãos dele? Porque nós temos que aprender a ficar em descanso, irmão. Acreditar no Senhor. Acabou aqui, almoçamos, passei lá na UPA, estava lá ele deitado, aguardando ainda a transferência. No final, levei a esposa dele para tomar um banho, almoçar, minha esposa ficou lá com ele, retornei, trouxe a esposa dele de volta, levei minha esposa para nós virmos para o culto, e agora quando eu estava saindo para cá, ele ligou e disse: pai, já estou aqui no Nardini, e estou subindo. Eu falei: filho, Deus é poderoso, mas como ficar em descanso num momento como esse, irmão? Só acreditando em Deus. Sabe, irmãos, então essas 40 horas que nós fizemos não foi brincadeira, foi cansativo. Eu até entendo de muitos irmãos não estar aqui hoje à noite, porque de manhã também estava lotado. Mas foi cansativo, mas foi um preço. Nós começamos a jejuar sexta-feira, 8 horas da noite. E entregamos hoje, meio-dia. Foi um sacrifício. Quem fez pela primeira vez, levanta sua mão. Foi fácil, irmão? Não é fácil. Não é fácil. Tem irmãos aqui que já faz há 7 anos. Mas mesmo assim ainda sente muita dor de cabeça, muito sono, né? Alguns sintomas que fazem parte mesmo no momento que nós estamos em jejum. Mas esse sacrifício tem uma resposta. E quando nós estávamos ali adorando a Deus, eu disse: Senhor, que ao término desse culto, eu quero que o meu filho já tenha passado por essa cirurgia e ele já esteja bem. E eu tenho que descansar nisso, irmão. Agora eu pergunto: é fácil? Nós temos que ter muita fé. A questão do cristão é isso. Não vou pregar novamente essa palavra, mas a questão do cristão é isso, é descansar. Irmão, a maior guerra nossa é descansar em Deus, quando tudo está dizendo que não. Mas nós aprendemos isso na sexta. E eu tenho certeza que alguns de vocês viveram muitas coisas nessas 40 horas. Ontem eu tive que ministrar, é uma alegria muito grande ministrar no encontro. Eu estava ministrando no encontro da nossa igreja ali do Jardim Oratório, sabe? E eu me empolgo bastante, né? E me empolguei bastante. Esqueci que estava sem comer já quase 24 horas. E aí, irmão, teve uma hora lá que eu fechei os olhos assim, tudo rodou. Falei: pronto, agora eu vou cair. Mas tudo tem um sacrifício. E é mediante a tudo isso que nós vivemos, que eu não poderia deixar de trazer uma palavra para vocês. Abra a sua Bíblia, querido. Apocalipse capítulo 19, verso 16. Sabe, queridos, para um povo tão vencedor, para um povo que, aquela palavra que o David falou para mim, ele nem sabe o que ele falou para mim, na verdade. Ele achou que simplesmente ele falou uma palavra, confessando a palavra que ele havia ouvido na sexta-feira. Mas quando ele disse aquela palavra, ele disse: pastor, eu estou em descanso. Eu disse: graças a Deus. Sabe por quê? Porque na verdade, querido, você é muito nobre. Abre a sua Bíblia, Apocalipse 19, verso 16. Quem achou, fique sobre os pés. Quem não achou, acompanhe na Bíblia do teu irmão. Quem não tem Bíblia, acompanhe no PowerPoint. Mas veja o que está escrito: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Repetindo: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Feche teus olhos. Amado Deus e Pai, no nome de Jesus eu quero agradecer o Senhor por essa palavra que já tem sido ministrada no meu coração, já tem sido ministrado na minha vida. E agora, Deus, eu quero que o Senhor possa usar a minha vida
para expressar esta revelação ao coração de cada um dos seus filhos, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Cumprimento teu irmão, diga para ele uma boa palavra. Isso. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês com o tema: a vida dos nobres. Diga comigo, a vida dos nobres. Pergunta para o teu irmão, você é nobre? Sim ou não? Ele não respondeu? Pergunta para ele, você é nobre? Amados, preste bem atenção. Nobreza, no dicionário, significa qualidade ou caráter de nobre. Ou seja, o indivíduo que ele tem um título e tem certos privilégios, sabe, concedido por um soberano. Na vida cristã, nós podemos ter uma vida de nobre, ou podemos ter uma vida de plebeu. Aí, quem escolhe somos nós. Quem escolhe somos nós. Por quê? Porque os plebeus, eles são cidadãos livres. Entretanto, querido, eles não fazem diferença nenhuma. Sabe por quê, irmãos? No Império Romano, eles não tinham nem direito de um voto. Então, nós que podemos escolher o tipo de reconhecimento e o tipo de vida que nós queremos ter. Se é a vida de uma pessoa nobre ou de um plebeu. Uma pessoa que, sabe, é totalmente livre, não tem compromisso com nada, mas também não significa muita coisa. Por quê, querido? Porque o Senhor Jesus, na verdade, Ele chamou a cada um de nós para nós vivermos uma vida de nobreza. Então diga para o teu irmão, você foi chamado por Deus para viver uma vida de nobreza. Isso mesmo. Não foi para você viver que nem um plebeu, uma pessoa insignificante, uma pessoa que não tem valor nenhum, nada disso. Deus te chamou para você ter uma vida com significado, ou seja, com nobreza. Por quê, querido? Porque na verdade foi para isso que o Senhor nos chamou. Sabe, nós na verdade temos esse direito, essa autoridade dada por Deus. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, como eu acabei de ler, Ele é Senhor dos senhores. Ele diz, eu sou Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, eu tenho que entender, querido, que eu servindo e sendo filho dEle, eu posso viver uma vida de rei. Eu posso ser nobre. Por quê? Porque eu sirvo o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu sou filho dele. Então eu posso viver como um rei. Quando Paulo estava ali, irmãos, preste atenção. Quando Paulo estava ali, sabe, naquela segunda viagem missionária dele, ele chegou a uma cidade chamada Bereia. E ali, irmãos, aquela cidade, o povo era um povo muito nobre. Muito nobre. E ele encontrou homens e mulheres que eram nobres demais da conta. Sabe por quê? Porque eles eram ávidos, sabe, a receber a palavra de Deus. Eles tinham uma paixão muito grande pela palavra de Deus. Atos 17:11 diz assim: ora, este de Bereia eram mais nobres do que os tessalônicos, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, irmãos, eu quero deixar aqui uma proposição para o seu coração, e você guarde isso no teu coração. A nobreza se revela em nosso caráter. É muito simples, é muito fácil você ver se a pessoa tem uma vida de nobre. Se ele vive uma vida de nobreza, basta você olhar para o caráter dele. E eu te pergunto nessa noite, como podemos viver uma vida de rei? Como é que eu posso viver, pastor? Eu aceitei Jesus, sou filho de Deus, sirvo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, mas como
eu posso viver uma vida de rei? Como é que eu posso ser nobre? Como é que eu posso viver uma vida de nobreza? Eu quero compartilhar aqui o que a Bíblia nos diz sobre os que são nobres. E ela nos mostra quem são eles, como vivem eles e qual é a recompensa dos nobres. Porque alguém pode me dizer nessa noite: pastor, mas na verdade, qual é a vantagem que eu tenho de me tornar um nobre, de viver com tanta nobreza assim? Hoje você vai ver a recompensa no final. A primeira coisa que nós temos que entender: quem são os nobres da palavra de Deus? Quem são eles? Quem são eles? Repita comigo: são aqueles que são filhos de Deus. Esses são os nobres. Você quer observar? Apocalipse 1, do verso 5 ao 6, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Romano 8, 17. Apocalipse 1, do verso 5 ao 6 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então diga para o teu irmão: nós somos nobres, porque pertencemos à família de Jesus. Você é nobre porque você pertence à família de Jesus. Isso mesmo, os filhos de Deus são nobres. E a nobreza, ela exige algumas coisas de nós. Eu não estou lembrado direito, mas eu achei muito interessante, quando aquela princesa, que o pessoal chamava de plebeia, né? Ela foi casar com um príncipe. Quem lembra o nome do príncipe? Ela ganhou neném esses tempos atrás. Como é que é? Tudo bem, vocês também viram a matéria, né? Isso. Irmãos, eu li, eu não sei aonde estava escrito, não sei se foi na internet, se foi um jornal, mas eu li uma matéria que me chamou muita atenção. Por quê? Porque aquela mulher, ela não vinha de uma nobreza. Olha só, ela não vinha de uma nobreza. E você sabe, para aquela princesa, ou para aquela moça, ela poder fazer parte agora, viver como uma princesa, você sabe que ela teve que aprender muitas coisas. Ela teve que aprender a falar, se sentar, receber as pessoas, andar. Irmão, e outras coisas mais. Agora nós, como filhos de Deus, nós aceitamos Jesus e andamos do mesmo jeito. Camarada, sabe, ele tinha aquele jeitão. E aí, mano, papo, paz, irmão. Pergunta para o teu irmão: isso é coisa de nobre? E aí, camarada, é nóis. Irmão, presta atenção, irmão, lá no mundo, que aquela nobreza vai passar, eles não admitem esse tipo de atitude. Agora você, que é filho, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Você que foi escolhido para ser nobre. Você acha que pode andar de qualquer maneira? Você acha que pode falar de qualquer maneira? Você já prestou muita atenção de quem tu é filho? Quando nós olhamos para Deus e olhamos a santidade dEle, olhamos a maneira que Ele é, a única coisa que Ele está dizendo, Ele disse: filhinho, você é nobre, eu sou rei, você é meu filho, se comporte como um príncipe. Diga para o teu irmão: você é príncipe. Mas, irmãos, tem algumas pessoas que não mudam. Você está entendendo? Ah, pastor, que é isso, mano? Todo mundo na minha escola fala na gíria, agora eu vou ser o babaca que não vou falar na gíria. Mas nem todo mundo na tua escola é príncipe.
Você é príncipe. Amém? Você é príncipe. Alguém fala assim, por que você é tão Caxias? Caxias não, eu sou nobre. Você é um babaca. Hoje eu sou um babaca. Mas uma coisa eu te digo, você não conhece o meu pai. Então, irmãos, mas não. O que nós vemos hoje, não era essa linha que eu queria tomar. Mas seja louvado Deus nessa noite. Então, irmãos, eu fico admirado porque tem pessoas que ele não tem noção da vida de nobreza que ele tem que ter. Ele acha que pode ver qualquer coisa. Pastor, mas o que é isso? Eu só fui numa baladinha. Tudo bem, irmão. Mas diga uma coisinha para mim. Você é filho de quem? Você é nobre. Diga para o teu irmão, você é nobre. Outro dia alguém disse assim, pastor, tem que ensinar algumas mulheres se vestir direito. Precisa, irmão. A pessoa que é nobre, ela sabe se vestir. Não é que ela vai se olhar no espelho, ela dá uma geral de cima e baixo e vê se está vestida como uma princesa. Principalmente, diga comigo, principalmente quando vai encontrar com o rei. Irmão, tem pessoas que vêm de qualquer jeito para a igreja. E aí, o culto está o calor demais. Achei engraçado, nós estava em casa, e aí, hoje de manhã, aí eu estava trocado, já estava ali dando uma olhada, estava fazendo a minha ministração, que eu terminei ela, na hora que o pastor Tiago estava pregando aqui. E aí, o meu filho Wellington saiu dando risada do quarto. Aí eu falei assim, o que foi? Ele falou assim, então pai, eu coloquei essa camiseta e estava saindo. Aí quando eu fui sair na porta, eu disse, hoje é domingo. Eu não vou assim para a igreja. E aí ele colocou a camisa e saiu arrumando. Ah, pastor, mas o que tem a ver? Isso é papel de nobre. O nobre, irmãos, os filhos de Deus, eles se preocupam a maneira que vem para a casa do Pai. Se você não se preocupa, você acha que aqui você está em qualquer lugar? Você precisa aprender a viver uma vida de nobre. Porque o teu Pai é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmão, tem que vir bonitinho. Bonitinho é esse nome de feio, tem que vir bonito mesmo. Ajeitadinho, a melhor roupa. Irmão. Alguém disse assim, pastor, eu tenho uma roupa de domingo. Louvado seja Deus por você, irmão. Guarde ela. Chegar em casa já tira. Isso é coisa de nobre, irmão. Então, preste atenção. Por quê? Porque nós somos nobres, porque somos filhos do Rei Jesus. O Senhor Jesus te constituiu, sabe, para você governar, para você exercer autoridade sobre a terra. Dando continuidade à ministração dos 2 dias do pastor Tiago. Você tem que ter esse caráter. Por quê? Porque você foi chamado para governar. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Ele, querido, para você exercer autoridade nessa terra. E para você exercer autoridade nessa terra, você tem que pelo menos parecer um príncipe. Sim ou não? Então diga para o teu irmão, aprenda a ter uma vida de nobreza. Eu quero que nessa noite você mude os seus comportamentos. Eu quero que nessa noite você mude o seu linguajar. Essas palavras tórpias, quer que eu traduzo? Esses palavrões que você fala, tem que sair da tua boca. Isso não fica bonito na boca de príncipe. Fica bonito na boca dos seus amigos de escola, dos seus amigos da rua. Mas você é nobre, você é príncipe. Para você não pega bem. Não importa se todo jovem da sua idade fala. Só que eles não foram escolhidos como você foi. Você hoje é herdeiro. Amém, meus irmãos? Como filhos do rei, nós podemos, sabe, Deus nos deu autoridade. Você viu aqui o desejo do Jonathan? Cadê o Jonathan? Ele diz que ele tem a vontade
Tiago, vamos manifestar, chamar aí alguém, fazer uma oração forte, manifestar e chamar ele para expulsar. Diz que o sonho dele é expulsar um demônio. Mas você sabe que você não está errado? Você é nobre. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nos escolheu, e nós somos filhos dele para desfazer todas as astúcias e as armas do diabo. E desfazer aquilo que ele fez no reino de Deus, ou seja, nessa terra. Então, irmãos, nós fomos transformados para nós vivermos uma vida de príncipe. Diga graças a Deus. Irmãos, quem são os nobres da palavra de Deus? São aqueles que recebem a palavra com avidez. Ou seja, Atos 17:11, nós lemos que os homens de Bereia recebiam essa palavra com toda a avidez. O que significa avidez? Significa zelo, vida, entusiasmo, inclinação para aquilo, disposição de mente. Tem pessoas que na hora do culto ele não para de conversar, não para de andar. O camarada, sabe, ele fala: pastor, mas está muito calor. Mas se você estivesse lá no cinema, você não estava andando. Você fica 2 horas na frente da televisão assistindo futebol, e se alguém passar na tua frente, tu ainda reclama. Agora aqui na igreja não, é batendo papo, a turma do fundão, não hoje, viu, irmãos? Tem muita gente séria lá no fundão. Mas, irmão, tem uns ali que só você. Eu fico até com medo quando deixa, para você ter uma noção. Melhorou, eu acredito que Deus é poderoso, diga amém. Mas um certo dia alguém disse assim: pastor Zé Carlos, teve um visitante, que a igreja estava lotada, não tinha mais espaço. Aí o pessoal do apoio arrumou um espaço para a pessoa sentar lá atrás. A conversa estava tanto que o visitante que estava vindo pela primeira vez disse para os jovens assim: por favor, eu quero ouvir o que o pastor está falando. Diga para o teu irmão: você é nobre. Na casa do rei ninguém pode chamar atenção, você que tem que dar o exemplo. Rogerinho está ali, ó. Hoje estava falando, Rogerinho, dos meninos aqui, alegria. Rogerinho fazia parte desse grupo que eu falei para vocês, e hoje ele me aparece. Falei, o negócio é de Deus demais. Menino precioso, gosto demais dele. Então, o que acontece? Poxa, o Rogerinho é de outra igreja. Está ali a Juliana, que eu tento trazer ela para cá. Quando eu penso que ela está vindo, ela já não está mais. Mas, sabe, nós temos pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, e estão dizendo: esses são os filhos de Deus. Mas se eles começarem a ver a nossa nobreza, diz: meu Deus, que igreja gostosa, as pessoas são nobres lá. Sabe, eles realmente, eles ouvem a palavra de Deus com avidez, eles dão a devida atenção, eles não ficam mandando SMS na hora do culto, não. Aqui na IBR não, aqui todo mundo é nobre. Pastor, mas eu vejo uns menininhos com celular. É que a Bíblia dele é eletrônica. Quero crer. Ah, pastor, eu acho que hoje o pastor Tiago pregou sossegado, porque o WhatsApp ficou das 8 às 3 sem funcionar. Teve gente que hoje entrou na unção, porque de manhã não tinha WhatsApp. Mas isso é nas outras igrejas. Aqui na IBR não, aqui só tem nobre. Na hora da palavra, aqui na IBR, os irmãos fazem inveja para os bereanos. O pessoal de Bereia fica com inveja de nós. Atenção, olha, nem pisca. Olha o Adriano, está até de boca aberta aqui. Ou está com sono? Ah, então você é os irmãos lá de Bereia vão ficar com inveja de você. Então, irmãos, isso é um papel dos filhos de Deus. Não adianta você dizer que você é nobre. Os nobres são aqueles que são filhos do rei mesmo.
Agora, as suas atitudes vai dizer que você é filho do Rei dos Reis, dos Senhores dos Senhores. Você não precisa dizer para ninguém que você é crente, não. Você não precisa, brigar e dizer, eu sou crente, eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu jejum. Você nem precisa. Só a tua nobreza é o suficiente para converter as pessoas. Diz, que menino educado. Você é cristão, olha que coisa gostosa. Aí os anjos do céu dizem, Jesus, olha o que estão dizendo lá do Daniel. Aonde ele está? Ele está no trânsito. Estão dizendo. Ô irmão, eu não tenho papo na língua. Eu fiquei uns dias sem carro, e eu e Daniel trabalhávamos na mesma empresa, irmão. E ele ficou me dando carona. E nós trabalhávamos lá em Guarulhos. E aí eu ia com ele, aí pegava aquela alicanduva, irmão. Aí teve uma hora que eu falei assim, Daniel, você é famoso, cara. Dá para você se eleger aqui a deputado estadual. Ele disse, por quê, pastor? Eu falei, todo motoqueiro que passa faz assim para você. Ficou brabo. Mas era verdade, irmão. Mas ele melhorou. Primeira vez que eu saí com esse camarada, eu nunca tinha andado de carro com ele. Aí eu nunca me esqueço, nós tínhamos acabado de mudar para o segundo salãozinho nosso. Aí disse, não pastor, eu tinha que ir no oratório pegar não sei o quê. Não pastor, nós vamos lá. Ele tinha um chevetinho, irmão. Aí irmão, tinha um botequinho lá perto, lá que nós tínhamos que pegar um negócio. Ele já fiquei com a orelha em pé, que ele já parou na contramão. Só que o mais interessante, ele ter no carro, ele saiu rasgando a contramão, entrou na curva da contramão, disse, vai lá meu Deus do céu, tu vai. Ele disse, fique em paz pastor, aqui tem motorista. Aí, irmão, eu grudei naquele negocinho do lado e fui, irmão. E eu disse, pelo amor de Deus, Daniel, fique em paz, pastor, fique em paz. Como ter paz, irmão? Que paz? Quando eu saí do carro, eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder. Você tem que aprender a dirigir. Irmão, ó, se você quer andar com o Daniel devagar, põe eu no carro hoje. Porque ele ouviu tanto de mim, irmão, que hoje quando ele entra no carro, o carro dele, irmão, parece que só tem a primeira e a segunda que vai. Hoje eu ando. Mas irmãos, você tem que ser nobre. Essa nobreza vai revelar o Filho de Deus que você é. Por quê? Porque na verdade tem pessoas que não dão ouvido à palavra de Deus. Quando você não dá atenção à palavra que está sendo ministrada, a palavra que você está recebendo na célula, você está mostrando, irmão, que você não leva uma vida realmente de nobre, não. Mas nesta noite o Senhor quer te ensinar. Por quê? Porque os nobres, irmãos, são aqueles que examinam a palavra de Deus diariamente. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu estou fraco. Pastor, eu estou passando por prova. Irmãos, presta bem atenção. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Irmãos, a pessoa só vai ter fé se ele ouvir a palavra de Deus. Tem gente que diz assim, pastor, mas eu tenho uma Bíblia em casa. Eu leio a Bíblia em casa, ótimo, mas mesmo assim você ainda precisa ouvir, irmão. Porque você lê, mas você precisa da revelação. O que eu estou lendo aqui para vocês já leram na Bíblia. Mas hoje Deus está trazendo uma revelação para nós. Por isso que o Senhor levantou os profetas. Por quê? Porque só a palavra, às vezes, não é necessário. Nós precisamos de uma revelação. O que eu estou trazendo não é nada de novo. Não é nada de novo. Mas como Deus está dando uma revelação, a palavra parece que você nunca ouviu. Então, irmãos, você tem que examinar. O nobre, ele tem costume. Aqui na IBR, nem vou pedir para levantar, mas todo mundo está com a sua Bíblia aí na cadeira. Tá? Por quê? Porque nós somos nobre. O nobre, irmão, ele tem amor pela Bíblia dele. Ele põe o nome na Bíblia dele. Ele marca as coisinhas na Bíblia dele. Todas as Bíblias minhas são rabiscadas. O nobre, ele mostra que passou por ali. Tem Bíblia aí, irmão, que você está sem capa, o camarada deixa aqui na igreja. Eu estava conversando com o Júnior ontem, o Júnior falou que lá na cela dele tem um estoque de Bíblia, que ele vai achando por aqui e ele vai guardando. Quando os irmãos falam, não tem Bíblia, ele fala, tem aqui, tem aqui. Mas o nobre, irmão, ele examina a palavra diariamente.
Sabe, irmão, é aqueles irmãos igual de Bereia. Na verdade, eles queriam conhecer mais o Senhor. A palavra de Deus, irmão, é para revelar Deus. Você não vai conhecer Deus, pastor, mas eu sou cheio de unção. Quando eu começo a adorar a Deus, sabe, pastor, eu sinto uma alegria. Irmão, deixa eu falar um negocinho aqui para vocês, irmão. Qualquer música te leva às emoções, mexer com a sua sensibilidade. Qualquer música. Pastor Alice estava falando com o irmãozinho. Quem gosta de ouvir música aqui internacional? É legal, não é, irmão? É legal. Aí o irmãozinho lá, um pastor, rapaz, ele estava ouvindo lá uma música, irmão. E era uma música do John Lennon. E ele estava lá. Aí o irmão viu aquela música no celular. O pastor Tiago falou isso ontem. Você quer conhecer os nobres, pastor Tiago? Dá uma olhadinha no celular deles, né? As músicas que tem lá. E aí, irmão, tinha uma música do John Lennon. E aí, cargas d'água, eu sei que o irmão falou assim, ele ouviu a música e falou assim, nossa, essa música é linda demais, né, irmão? Aí o pastor falou, o quê? Essa música, olha só a inspiração. Essa música aí, pastor Luiz, eu oro, fecho o meu quarto, ponho ela lá e começo a ouvir e falo em línguas estranhas. A música é até bonita, de John Lennon, é sentimental mesmo, irmão. Você pô, você chora. Mas sabe o que ela estava falando? Falou, não, pastor, isso aqui é evangélico. Ele falou, está falando de deuses, tudo pagão. Ô pastor, o que é isso? Eu choro na presença de Deus com essa música. Ele falou, irmão, mas a letra dela tem nada a ver com os nobres, não. Verdade, pastor, verdade. Então, irmão, para com esse negócio de música, qualquer música. Tem neguinho aqui, se ainda colocar o Zezé de Camargo e Luciano, ele chora ainda. Mas ele chora, irmão, porque a música tem esse poder mesmo. A sensibilidade, você pode ver. Tem um negócio. Hoje mesmo, a Milene tirou um louvor aqui que quebrou minhas pernas. Eu estava ali atrás, não vou falar não, bem. E fiquei emocionado demais hoje, irmão. Eu tenho que falar. A Milene tirou um louvor do comecinho nosso. Eu comecei a chorar, irmão, porque eu comecei a voltar lá atrás. Eu digo que essa música é daquela Cristina, que ela cantava bastante, né? E aí, ela começou a cantar, irmão. E eu não consegui me conter. Lá no fundo, estava na última cadeira ali, comecei a chorar, sabe? Aí teve uma hora que ela me emocionou muito. Ela disse assim, pega na mão do seu irmão. Quem estava do meu lado, irmão? A minha esposa. E a Milene disse assim, agora diga para o teu irmão, eu não posso viver sem ti, eu não posso. Eu olhei para a Dina e digo, fala. Eu nunca ouvi, mas agora eu vou ouvir. Aí, irmão, você não sabe, nós estávamos almoçando, eu fui falar esse negócio, Ricardo. Ela falou assim, mas quem disse que eu falei? Eu falei, então eu chorei à toa, foi? Devolva o meu choro. Mas a música tem esse poder. A música, irmão. Você pode ver. Às vezes aí você tá, outro dia mesmo nós estávamos num restaurante. Foi um restaurante e estava tocando uma música. E aí, na pizzaria, né? Nós estávamos numa pizzaria, estava eu com os meus filhos, começou a passar umas músicas do tempo que eu e minha esposa era jovem. Porque hoje nós temos 50 anos, nós dois. Ela não diz, mas eu digo. No tempo que nós era jovens. Aí na hora eu disse, olha filhos, essa música aí é do meu tempo. E bate um negocinho, né? É que nós somos nobres. Aí, irmãos, eu estava falando para elas, olha, então, irmãos, a música por si já tem isso. A música. Se nós colocarmos, você pode ver, por que a IBR tem um estilo de louvor, por isso nós somos barulhentos. Você quer ver quando a gente quer que a pessoa entre na adoração, a gente libera os instrumentos, e vai, e a gente viaja, a música tem. Ah pastor, então tudo que vocês fazem aqui, ou o povo que adora, é uma emoção pela música, pelo instrumento. Apesar da música, ela ter essa influência, para os berianos e para os iberianos, que é a mesma coisa, né, Bruno? Não é. Sabe por quê? Porque quando nós estamos cantando, eu não posso viver sem ti,
Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Amado Jesus, eu começo a lembrar em tudo que Jesus passou por mim. A pessoa que conhece a palavra, quando ele canta, ele vai viajando junto com a obra de Deus na sua vida. É por isso que a gente extravasa. É por isso que às vezes a gente perde o lugar onde a gente está adorando. Você vê um virado para a parede, outro que, está metendo a cara no painel aqui. Por quê, irmão? Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, a música não é somente a melodia, mas, irmãos, é aquilo que a palavra revela na minha vida. Hoje os meninos cantaram uma música que eu gosto demais também, né? Poderoso Deus, poderoso Deus. Sabe, irmãos, você começa a ver a grandeza de Deus, o que Deus fez na minha vida. Agora, quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, qualquer música é boa para ele, qualquer um. Tem uns irmãos que falam assim: irmão, mas não tem nada demais, essa música não fala nenhuma besteira. Mas é maná? É maná? Então não serve para comer. Mas quando não conhece a palavra de Deus, qualquer coisa é maná. Imagina, pastor, olha que música sentimental. Você viu aquela música do Roberto Carlos? Eu te amo, eu te amo. Quer dizer, o camarada, irmão, não conhece a palavra, qualquer coisa. Vocês estão entendendo, irmão? Agora você diz que é nobre. O nobre, irmãos, ele conhece a palavra de Deus. O nobre, ele vive baseado na palavra. O meu filho Hélio fez uma música, ele fez duas, ele cantou outro dia aqui, nem falou que era dele. A igreja cantou, se alegrou, e nem sabe que foi o Hélio. Mas o meu filho Hélio fez um louvor, que eu acho muito lindo. Me lembra a nota? Só a nota. Te entrego os meus sonhos, te entrego os meus... Senhor, te entrego o meu coração e tudo. Quando ele fez essa letra, ele disse: pai, olha aqui essa letra. Irmãos, eu falei: linda, filho, linda, linda. Te entrego os meus sonhos, te entrego os meus planos, Senhor, te entrego o meu coração e tudo. Se eu quero ser feliz, eu tenho que fazer isso, Jesus. Então tudo, irmãos, quando a pessoa não conhece a palavra, quando você vê falar, quando um cristão diz que qualquer música, desde que não fale besteira, serve, é porque não é nobre. Porque a nobreza, irmão, leva nós à profundidade da palavra. E não é qualquer louvor, não, irmão. Ele tem que mexer. Alguém disse assim: pastor, eu também fiquei maluco. Por que a gente vai lá na sua igreja e você fica meia hora em duas palavras? Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Mas vai sair disso, não? Eu te amo, Por quê, irmão? Porque não é no muito falar, não, irmão. Não é no muito falar. Mas é naquilo que revela Deus para mim. Quando eu estou dizendo eu te amo, Jesus, eu estou dizendo, depois vai: estou apaixonado, estou desesperado. Aí eu começo a viver isso. Mas eu tenho que ter a revelação da palavra. Se eu não dizer eu te amo para Jesus, é uma coisa sem significado, irmão. Quando eu digo eu te amo, Jesus, eu olho para a cruz, eu olho para os cravos, eu olho para o sofrimento, eu olho para a minha família, eu olho o que eu seria hoje se Jesus não tivesse me alcançado. Aí essa frase dá para mim ficar a noite inteira.
Porque dentro desta frase, eu começo a olhar e dizer: Jesus, eu não canso de te dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo pelo meu filho Rodrigo, que está agora no hospital. Eu sei que está passando por uma cirurgia, eu sei que pode complicar, mas eu sei, Deus, que o teu amor para comigo é muito grande, e que a obra na vida dele já está completa também. Mas nós temos que conhecer a palavra. Sabe por que o louvor não faz efeito em você? Você não conhece a palavra. Irmão, nós temos que aprender a profetizar a palavra. Eu tenho que aprender a profetizar a palavra na vida do meu irmão. Eu não preciso chegar aqui e dizer: Deus está preparando o seu, filha. Creia. Não precisa disso não, irmão. Porque quando o irmãozinho chega aqui e diz assim para mim, o irmãozinho chega aqui para mim e diz assim: olha, em nome de Jesus, Deus te ama, Ana Paula. O amor de Deus é muito grande na tua vida e a obra dele já está completa na tua vida. Ela vai dizer: graças a Deus, vou casar. Porque Deus está dizendo que a obra está completa. É o sonho dela, né, irmão? Se a obra está completa, ela vai viver os sonhos. Então, irmãos, mas quando nós não conhecemos a palavra, qualquer coisa serve para nós. O irmão fala assim: receba a chave. Opa! Mas que chave? Nem o camarada sabe. Mas quando nós conhecemos a palavra, nós não precisamos disso. Precisamos dessas coisas. Nós estamos aqui orando e você está dizendo: eu recebo, Deus. Eu creio no teu poder, eu creio na tua majestade, eu creio no seu senhorio. Eu sou príncipe, Deus. Eu sou príncipe, Deus. E se eu sou príncipe, eu sou herdeiro de todas as bênçãos que o Senhor tem. Então, irmãos, presta atenção. Por quê? Porque nós temos que aprender a examinar a palavra. O coração nobre deseja sempre mais a palavra de Deus. Esse é um sinal de nobreza, buscar a palavra de Deus todos os dias. Você devia fazer uma devocional todo dia. Quem faz devocional todo dia? Quem não sabe fazer uma devocional? Vou te ensinar. Só o Gilberto? Então os outros é tudo preguiçoso, porque eu pensei que vocês não sabiam. Mas, irmãos, faça uma devocional. Tire alguns minutinhos. Pega a Bíblia, irmãos. Leia um versículo. Leia um versículo. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Muitos encurvam-se e caem, mas nós permanecemos de pé, porque o Senhor nos sustenta. Jesus. Olha a minha devocional. Eu vou orar agora nessa palavra. Senhor, eu sei, outrora a minha confiança estava nos meus braços, no meu dinheiro, na minha posição, na minha sabedoria, e a minha vida só foi de mal a pior. Por isso hoje, Jesus, a minha confiança é em Ti. Ainda que a circunstância diga que eu estou caindo, as coisas não estão dando certo, mas a Tua palavra diz que eu me encurvo e eu posso cair, mas o Senhor me levanta e me mantém de pé. Por isso eu profetizo essa palavra sobre a minha vida. Ainda que a tribulação me faça ficar de cabeça baixa, ainda que a tribulação faça eu esmorecer em alguns momentos, ainda que eu caia por causa da tribulação, eu vou me erguer e permanecer de pé, porque está escrito na palavra de Deus, e a Bíblia diz que passarás os céus e a terra. Essa palavra não há de passar. Olha só que devocional poderosa. Você tem que aprender a fazer isso, irmão. Orar a palavra. Começa a orar a palavra, a declarar a palavra. A Bíblia diz, irmãos, que o que o Senhor escreveu aqui, olha só o que diz a Bíblia: a palavra de Deus é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito do homem, da junta e das medulas, e ela é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Eita palavra poderosa, diga amém. Então quando você está angustiado, vai lá para o quarto, faça uma devocional, pega um versículo da Bíblia, ore em cima desse versículo, chore em cima desse versículo, profetize em cima desse versículo, porque se tem uma coisa que não vai passar, é essa palavra. Se tem uma coisa que o diabo vai ter que se envergonhar de você, é quando você orar na palavra. O diabo chegou no deserto e disse: se tu és filho de Deus, faça que essas pedras virem pães. Danado. O diabo também conhece a Bíblia, rapaz. Quem disse isso?
Vala, meu Deus do céu. Quem disse isso? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi o que Jesus respondeu. Quem disse isso? Não entendi. Cadê o Beriano aí? Levanta a mão, Beriano. Você que está falando? Cadê? Ô, Jair, você está muito em cima, rapaz. Parabéns, Beriano. Moisés que disse, irmão, olha só. O diabo veio acusando. Se tu és filho de Deus, faça que essas pedras virem pães. Jesus pega a palavra que Moisés disse para o povo lá no deserto e diz: pois nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí diz: ah, é com Bíblia? Então também conheço. Vem cá, se atire aqui, porque está escrito que os anjos darão ordem ao teu respeito. Ele disse: Satanás, mas também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Irmão, você quer vencer qualquer batalha? Ore na palavra, declare a palavra. Quem não sabe orar, eu tenho dificuldade de orar aqui, levante sua mão. Seja sincero, seja humilde, levante bem alto. O restante tudo aqui sabe? Então eu vou pedir para você fazer uma oração agora. Calma, não. Mas preste atenção, você que tem dificuldade, e aqueles que não têm, aprenda a orar a palavra, irmão. Tire um minutinho para você orar a palavra. Você vai ver o poder, irmão. Por isso, irmãos, que você é nobre. Irmãos, os nobres são aqueles ricos na palavra e na fé. A verdadeira riqueza espiritual é quando nós somos cheios, irmão, da palavra, que realmente é aí que nós somos ricos. Irmãos, eu não tenho dinheiro. Tenho não. Confesso para vocês, tenho 50 anos de idade. Não soube administrar a minha parte financeira. Confesso que eu gostaria de ter a idade de vocês, ter um pastor para ministrar na minha vida, poder ter me ensinado. Eu não tive, não me queixo, porque eu acho que cada um tem aquilo que merece. Então algumas coisas eu tenho e eu fico muito feliz, mas eu gostaria de ter construído algum patrimônio, mas eu não construí. Mas tem uma coisa, irmão, que é certa: eu sou rico, eu me sinto rico, só que eu não tenho um apartamento, eu não tenho uma conta no banco lá com um cheque 5 estrelas, eu não tenho uma casa própria. Eu tenho uma mulher, 4 filhos e 2 netos. Mas pastor, por que você é rico? Diz aí, por que você é rico? Porque eu estou em descanso, irmão. Sabe, irmãos, está ali o Rogerinho, me conhece, antes de nós termos a IBR. Um dia eu coloquei o propósito, junto com a minha esposa, de nós termos uma igreja. Começamos na sala da minha casa, é a mesma historinha, com 11 pessoas. Hoje aqui, nesse prédio, nós já estamos chegando dentro das células a 400 pessoas, fora da célula mais. A nossa igreja Jardim Oratório já ultrapassou os 130. Nossa igreja lá do Parque São Rafael aos 60. O último relatório nosso, juntando criança, porque criança também é membro, diga amém. Está vendo esses meninos aí? Era tudo criança quando começaram conosco. Junto com as crianças, o último relatório nosso deu 800 e poucas pessoas. Só que nós começamos com 11. Sou rico ou não sou, irmão? Porque Deus, irmãos, Ele me ama. Então eu não preciso de mais nada. Agora tem outras coisas que eu ainda sonho em ter. Mas a riqueza, irmão, é para aquele que ele vive a palavra, ele vive a fé. Tem gente que tem dinheiro, irmãos, mas não é rico. Por quê? Não sabe nem desfrutar do dinheiro. Então preste bem atenção, porque você hoje pode dizer: eu posso viver uma vida de nobreza. Tem pessoas que são tão pobres, que só tem dinheiro. Já ouviu essa frase? Tem pessoas que são tão pobres, que a única coisa que ele tem é dinheiro. E é pobre. Não tem essa alegria, não tem essa segurança, não tem esse porto seguro. A nossa fé é na palavra, irmão. A minha fé é na palavra, a tua também? Então, irmão, preste bem atenção. Você tem que aprender a profetizar isso. Diga para o teu irmão: você é nobre. E como vivem os nobres? Pergunte para mim. Eu não entendi. Como vivem os nobres? Deixa eu te dizer. Os nobres vivem projetando as coisas nobres. Aqueles que têm entendimento, irmãos, sabe? Que são reis, são sacerdotes, projetam as coisas nobres.
Eu conheço pessoas que vêm na igreja, mas ele não tem nenhum projeto, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe por que você até hoje não rompeu na igreja? Não é porque você não tem o dom. Nada disso. A Bíblia diz que tudo que você pedir, Ele vai te dar. Jesus ainda diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Eis que os meus sinais acompanharão a todos os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônio, vão fazer as mesmas maravilhas. Então você tem o dom. Você tem o dom. Agora, sabe qual é a diferença, irmão? É que algumas pessoas não projetam as coisas nobres. Tem pessoas que largam a liderança por causa de uma namorada. Isso é nobreza? Obrigado. É, pastor, mas eu estou apaixonado. Só que isso passa, filhão. Porque tudo que você fizer que não tiver base na palavra de Deus, não dá certo. Tudo que começa errado, termina. Se você quer namorar, busque a orientação na palavra de Deus como se namora. Você já viu, irmão? Quando a pessoa quer namorar errado, qual é a primeira coisa que ele faz? Abandonar o que ele está fazendo. Quando você vê um líder em treinamento, que ele quer namorar, que ele largou a sério porque ele quer fazer coisa errada. Porque se você quisesse namorar segundo a palavra de Deus, eu seria o primeiro a te abençoar aqui, irmão. Mas você não quer, filhão. Você quer aprontar. E a bobinha nem sabe disso, né? Se você está largando a nobreza, presta atenção, menina. Se você, esse camarada, está largando a nobreza de liderar para ficar com você, o que ele está planejando lá na frente, rapaz? Presta atenção, papai. Presta atenção, mamãe. Como é que o camarada é cristão, está dentro da igreja, é um líder, abandona a sua posição para namorar com uma moça? Ele quer alguma coisa séria? Ele quer coisa errada. Porque se ele quisesse coisa séria, ninguém proíbe ele namorar. Como é que a pessoa vai deixar de liderar? Vai deixar, sabe, de fazer a obra de Deus? Se não tem intenção errada. Não existe isso não, irmão. Porque aqui ninguém proíbe, você pode namorar à vontade. Mas se você for namorar, segundo a palavra de Deus. Agora com esses agarros doidos aí? Não. Mas nem teu pai gosta disso. E ele não sabe, porque se souber, tu vai ver. Então, jovem, presta atenção. Quando você vê alguém largar a liderança, é porque não quer ser nobre. Quando alguém largar a nobreza por alguém, irmão, infelizmente eu vou te dizer algo, você não quer nada sério não, irmão. E não se iluda não, viu, moça? Não se iluda, porque se ele abriu a nobreza, abriu mão da nobreza, para ficar com você, ele pode até casar, mas a intenção dele é aprontar. Ele não quer coisa séria não, e nem vai te respeitar. Isso é fato. Se eu tiver errado, alguém levanta sua mão e me aponte. Por que Deus está falando isso, hein, irmão? Tem gente nessa situação aqui. A palavra de Deus não sai para voltar vazia, não. E eu nem tinha isso no coração para falar. Mas deixa eu concluir então, irmão. Presta atenção aqui, rapaz. Presta atenção aqui, moça. Se você tem essa intenção de largar a nobreza de Deus, tem gente que sai da igreja por causa de namoro. Isso não é nobre, irmão. Isso não é nobre. Se você abandona Deus por causa de um namoro, por causa de uma mulher, por causa de um rapaz, é porque as tuas intenções não são boas. Porque Deus não escraviza ninguém. Deus nos chama para a liberdade. Mas quando nós não queremos viver a palavra de Deus, aí, irmãos, é porque na verdade eu não quero estar debaixo da luz de Deus. Porque a palavra de Deus, o que diz lá o salmista? Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu... luz para o meu caminho. Aí, por que o camarada abandona as coisas de Deus? Por quê? Porque é luz. Na hora que ele estiver namorando lá no escurinho, a luz vem e diz: essa mão. Porque na luz vê. Na escuridão não vê não. Mas na luz vê. Por que muita gente vai namorar no escurinho? Porque no escuro não vê nada.
Mas debaixo da luz da palavra de Deus, nada fica escondido. Então, irmãos, presta atenção. Por quê? Porque nós temos o nobre, ele projeta as coisas nobres. Ele projeta. Ele diz assim: olha, eu quero me casar com você. Eu quero ser um discipulador com você. Ser um supervisor com você. Ser um pastor com você. Diga, isso é nobre. Deixa eu falar um fato nobre aqui. Bruno foi começar a namorar com a Thaís. E antigamente era 3 meses de oração, né, Bruno? O Bruno já diz para ela, é 8 meses. Foi isso, Bruno? 8 meses. Quando você se tornar líder. Quando você se tornar líder em treinamento, eu namoro com você. Oro. Ixi, rapaz, aí é nobre demais. Quando você se tornar líder em treinamento, eu oro. E ela gosta, cadê ela, Bruno? Ela gosta do Bruno. Foi lá, irmão, se tornou líder em treinamento, começaram a orar. Com 8 meses eles começaram a namorar. Agora, dia 28 de março, eles estão convidados para o casamento do Bruno. Aplauda o Senhor Jesus, isso é nobreza. Agora deixa eu falar algo mais nobre ainda. Quem aqui na IBR viu o Bruno agarrando alguma menina ou namorando com alguma menina aqui? E olha que o Bruno, ele é feio, mas ele levava umas cantadas. Agora ele está bonitinho, irmão. Então, irmãos, isso é ser nobre. Cidinha e Johnny tem que se sentir orgulhoso, porque quando esse camarada decidiu namorar com a filha deles, ele projetou, irmão, coisas de nobre. Ele não estava fazendo nada assim para se aparecer, não. Mas o nobre, ele faz isso. É muito gostoso nós como pai, vocês como mãe, saber que o camarada vem namorar com o seu filho, com a sua filha. Seu camarada não. A moça vem namorar com o seu filho, e a sua filha vai namorar, sabe, com um rapaz, e ele chega com boas intenções. Isso é nobre demais. Mas o que a gente vê não é isso não, irmão. E nós não podemos aceitar isso dentro da igreja. Nós não podemos aceitar isso no nosso meio. Porque nós somos filhos do rei. E sendo filho de rei, você é o quê? Diga comigo, príncipe. Príncipe. Amém. Amém, irmãos. O camarada fica enrolando, depois faz o quê, irmão? Ah, não gosto mais não. Estou gostando mais não. Não te amo mais. Olha, irmão, isso é coisa de nobre, ainda de crente. Olha para mim, rapaz. Isso é coisa de nobre. Isso é coisa de filho de Deus. Ficar enrolando a moça 6 meses, 1 ano, e depois dizer que não gosta mais. Isso não é coisa de nobre não, rapaz. Isso é coisa de plebeu. Pessoa que não tem compromisso. Viu? Aí deixa a coitadinha apaixonada aí, porque mulher é muito sentimental. Se apaixona fácil. Mulher, você diz assim, eu te amo. Aí já fica. Aí deixa. Será que aqui na IBR não tem umas apaixonadinhas não? Porque esses camaradas não tomaram atitude. Mas também você se enganou, né, filha? Devia ter ministrado isso antes para você. Aí fica toda apaixonada, toda derretida. Agora nós podemos achar que isso é normal no meio da igreja? Sendo que você é filho do rei, sendo que você é nobre, diga não. Não. Deixa eu correr aqui, porque o horário já mandou eu parar. Presta atenção. Por quê? Porque o nobre, ele projeta as coisas nobres e acaba enriquecendo muitos. Verdade, irmão? Enriquece. Aqueles que são ricos para com Deus, enriquece os outros. Pessoas são abençoadas e acabam abençoando os outros. Irmãos, aquelas pessoas que projetam as coisas nobres, anunciam, sabe, as insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, irmão, ele começa a profetizar aquilo que não se pode chegar e saber, averiguar, que não pode ser compreendido. Ele começa a mostrar para a pessoa, isso é coisa de Deus. A pessoa nobre, que tem essa nobreza, ele projeta essas coisas. Terceiro e último ponto.
As recompensas dos nobres prosperarão. Os nobres vão prosperar. Amém, irmãos? Os nobres prosperarão. Prosperar, irmãos, é uma grande recompensa dos nobres. Josué foi um homem assim. Um homem pela sua nobreza, ele prosperou. E os nobres reinarão. Essa é a recompensa maior daqueles que realmente são nobres. Reinar com Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir dizendo assim para você: Deus nos chamou para viver uma vida de nobreza. Você não pode se esquecer que somos filhos de Deus. Não se esqueça disso. Nós recebemos um título, estamos certos desse privilégio, concedido pelo soberano Jesus. Nós somos nobres, diga, porque pertencemos à família de Deus. Sabe, irmãos, foi o Senhor Jesus que nos constituiu como rei para governar e exercer autoridade nessa terra. Diga para o teu irmão: viva a nobreza. Tenha uma vida de nobreza. Se coloque sobre os pés. Eu quero orar por você. Mas pastor, deixa eu te falar uma coisa. As minhas atitudes, pode ir. As minhas atitudes, pastor, não foram muitas vezes a atitude de uma pessoa nobre. Eu sei, irmãos, se todo mundo aqui tivesse vivido ou está vivendo uma vida de nobreza, Deus não colocaria essa palavra no meu coração. Algumas pessoas disseram assim: o pastor está jogando indireta. Na igreja não tem indireta, na igreja tem direta. Foi para você mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus vai e ela não volta vazia. Quando eu ministrei aqui, irmãos, o Senhor ministrou primeiro no meu coração. O Senhor me ensinou que algumas atitudes minhas eu tenho que agir com mais nobreza. Mas o Senhor também te ensinou. E talvez você não estava agindo com tanta nobreza assim. Mas se o Senhor nos ensinou hoje, se você está ouvindo isso hoje, Deus não vai levar em consideração, apesar que você trouxe prejuízo, tristeza para algumas pessoas, por falta de nobreza. Mas agora, se de repente você deixou de ser nobre com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu líder, com a sua igreja, com seu pastor, com seu patrão, com seu vizinho, com seu amigo, se quando você estava ouvindo essa palavra, o Espírito de Deus ministrou, mostrando para você que você tem que agir com mais nobreza, porque você é filho do rei. O Senhor te falou porque Ele quer te consertar. E essa é a oportunidade. Não é feio você chegar para uma pessoa e dizer: me perdoa, porque eu não fui tão nobre como eu deveria ser. O que não pode é você deixar essas pessoas terem essa impressão, você achar que está tudo certo. Então, se tem alguém que de repente você machucou ela, e isso não foi uma atitude nobre, e se de repente essa pessoa está aqui, vá até ela, peça perdão para ela, diga para ela: a partir de hoje eu quero agir com nobreza com você, eu quero falar com nobreza. Essa ignorância que você trata as pessoas, essa forma agressiva de falar com as pessoas, isso não é coisa de nobre. Nobre tem diplomacia, nobre é educado. Você é filho do rei. Não endureça teu coração agora, você é filho do rei.
Ele está aqui simplesmente usando a minha vida para te ensinar. Porque o que Ele projetou para você é o melhor dessa terra. Deus tem o melhor casamento para você. Deus tem a melhor casa para você. Deus tem o melhor trabalho para você. Deus tem o melhor tudo para você. Porque você é príncipe. Deixa Deus ministrar no teu espírito agora. Você já viu que jeito que você age com teu marido? Você já viu que jeito que você age com a tua esposa? Desculpa eu falar, mas parece um cavalo. Só sabe da coisa. Você acha que isso é nobre? Tratar as pessoas com patada, isso é nobreza. Isso é coisa de príncipe. Não. Mas o Senhor nos ensina nessa noite. E se você aprendeu com o Senhor, se renda agora. Feche teus olhos e se rende agora. Eu quero te chamar para juntos podermos viver uma vida de nobreza. Quem quer viver uma vida de nobreza? Quem acha que tem que melhorar, ser mais nobre, levante sua mão.